Esboços proféticos. Neville Goddard. 22 de setembro de 1967. As histórias registradas na Bíblia são esboços proféticos de eventos predestinados a acontecer no indivíduo que você é. Somos informados no 7º capítulo de João. Sabemos de onde vem este homem, mas somos informados de que quando Cristo aparecer ninguém saberá de onde ele vem. Falando do Pai e do domínio superior ao qual ele agora pertence, Jesus diz: Virá um tempo em que não vos falarei mais por parábolas, mas vos falarei claramente do Pai. Tentando convencer o homem da própria paternidade da qual ele veio e para a qual retornará, Jesus disse: Saí do Pai e vim ao mundo. Novamente estou deixando o mundo e voltando para o Pai. Agora, onde ele fala claramente? No capítulo 14 de João, dizendo: Quem me vê, vê o Pai, e no capítulo 10 de João, quando afirma: Eu e o Pai somos um. Agora tomemos o primeiro grande esboço registrado no livro do Gênesis, a sementeira da Bíblia. O livro começa: No princípio, Deus, e termina num caixão no Egito. No capítulo 37 é afirmado: Eis que vem este sonhador. Aquele que foi colocado no caixão é o sonhador, chamado José. É ele quem sonha que o sol, a lua e 11 estrelas descem e se curvam diante dele. E enquanto reunia os molhos, ele viu o seu molho ficar ereto enquanto todos os outros se curvavam diante dele. E quando o pai ouviu falar desses sonhos, ele disse: Eu, sua mãe e seus irmãos nos curvaremos diante de você e serviremos você? Bem, o tempo provou que isso era verdade, pois José tornou-se o governante soberano de todos. Este esboço profético, tem tudo a ver com Deus. No princípio Deus é o primeiro e o último são um. Eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. No início, Deus se deitou num caixão no Egito. Ele sonha o sonho da vida no caixão de você, pois não há nada neste mundo além de Deus. Seu eu sou é o Deus das Escrituras que está enterrado no caixão chamado pelo seu nome mortal. Agora, Gênesis termina com uma nota muda e um caixão. É a abertura do Êxodo, onde Deus é conduzido para fora do caixão em que foi colocado, trazendo consigo o homem onde está sepultado. Este êxodo é realizado por sinais e maravilhas. O fundamento de todo o drama é a ressurreição, pois você não pode entrar na nova era até que seja um filho da ressurreição. Esta era é a era da morte, enquanto aquela era é a era dos ressuscitados. O primeiro esboço nos é dado no capítulo 11 do livro de João. É a história de Lázaro, que significa Deus ajudou. Agora, Lázaro é mencionado apenas no livro de João, mas no capítulo 10 do livro de Lucas suas irmãs Marta e Maria convidam Jesus para ser um hóspede em sua casa. Agora, certamente se a história de Lázaro fosse levada a este nível, ele teria sido mencionado em Lucas, mas a sua história é um prenúncio daquilo que vai acontecer em você. Muitos sinais e maravilhas estão incorporados nesta história. Quando lhe disseram: Aquele a quem amais está doente, Jesus voltou-se para os seus discípulos e disse: A doença não é mortal. É para a glória de Deus, que o Filho de Deus seja glorificado. Depois de esperar mais 2 dias, ele voltou-se para os seus discípulos no 4º dia e disse: Lázaro está morto, mas vamos até ele. Então, para as irmãs, ele disse: Seu irmão ressuscitará. Quando Marta disse: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia, Jesus respondeu: Eu sou a ressurreição. Então a pedra é removida e Lázaro ressuscita. Antes da ressurreição, é feita a declaração: A esta altura ele já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. Por que essa observação foi incluída nas Escrituras? Porque o evangelista que teve a visão estava registrando sua própria experiência pessoal. Somente depois de ter tido a experiência é que você poderá ver como esses eventos estão interligados. E quando este primeiro esboço profético se cumprir em vocês, a nova era terá começado.
Como eu disse antes, estamos todos enterrados no caixão de nós mesmos, mas não sabemos e não saberemos até a última trombeta, no último dia. É um mistério no qual todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, elevados ao corpo imortal para vestirem a imortalidade, como nos é dito no capítulo 15 de 1 Coríntios. O templo mórmon tem a estátua de um homem tocando uma trombeta, mas a palavra trombeta significa reverberação ou vibrar. E posso lhe dizer que quando esse dia chegar, você conhecerá uma vibração como nunca conheceu antes. Centrado em sua cabeça, isso vem num piscar de olhos, naquela última trombeta. Esta afirmação implica que existem outras vibrações, mas esta é a última, pois a partir dela você despertará e ressuscitará dos mortos do caixão em que está enterrado. Nunca pensei que estivesse em um caixão, que meu crânio fosse uma tumba. Eu olhava para o meu crânio como algo muito vivo e esperava que não fosse ferido, pois tudo o que eu sabia neste mundo eu havia trazido desta minha cabeça. No entanto, quando a vibração me possuiu, comecei a despertar como nunca havia despertado antes, para me encontrar completamente sepultado em meu crânio. Eu estava sozinho e a tumba estava completamente selada. Não havia saída a não ser rolar a pedra, o que fiz por dentro, sem a ajuda de alguém do lado de fora. Eu sabia intuitivamente que, se pressionasse, algo rolaria para fora da base do meu crânio. Eu fiz isso e saí, centímetro por centímetro, assim como uma criança sai do ventre da mãe. Eu, que estava morto, despertei por causa da vibração chamada trombeta, despertei para perceber quem realmente é o Cristo das Escrituras. Eu contei a você minha história. Terminei a corrida e agora chegou a hora da minha partida. Mas quando eu partir enviarei o Espírito Santo que trará à sua lembrança tudo o que lhe contei, reencenando a história de Jesus Cristo, em você, colocando-o no papel central. Quem é Cristo Jesus? A própria respiração de cada ser no mundo. Você não poderia viver se Cristo não estivesse enterrado dentro de você. A morte dele transformou sua vida em um sono profundo. Aqueles que estão na grande eternidade veem este mundo como um mundo de mortos, mas no terceiro esboço da ressurreição, Cristo desperta em cada um de nós individualmente, pelo toque da última trombeta. No capítulo 27 do livro de Isaías somos informados: Eu os reunirei um por um, ó povo de Israel. Cada um de nós é único aos olhos de Deus e cada um tem o seu lugar no corpo de Deus, portanto, ninguém se perderá, mas cada um será chamado individualmente, no seu tempo. Ao ler as Escrituras, não tome nenhuma palavra como garantida. Procure na concordância de Strong para determinar o significado original. A trombeta mencionada nas Escrituras não tem nada a ver com nenhum simbolismo externo, como aquela no topo do templo mórmon, que retrata um homem tocando uma trombeta para despertar o mundo com seu som. Um por um, cada um ouvirá o toque da trombeta e entrará no corpo de Deus, a única igreja das Escrituras. A palavra igreja significa a Assembleia dos Ressuscitados ou os Redimidos. Como todos podem ser reunidos em um? Da mesma forma que milhões de átomos do seu cérebro podem ser reunidos no crânio humano. É um mistério, o maior mistério conhecido pelo homem externo. Esses esboços proféticos são esboços de eventos que acontecerão em você. No capítulo 37 do livro do Gênesis, José, aquele que Deus mais ama e que é o protótipo de Cristo Jesus, é confeccionado com uma túnica de muitas cores. Ao entrar no Egito, José é vendido como escravo e aparece no Novo Testamento na forma de um escravo, feito à semelhança do homem. Mas ninguém matou Deus. Ele não disse: Ninguém tira minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de colocá-lo no chão e o poder de levantá-lo novamente. Nenhum soldado romano ou judeu jamais matou Jesus. A história não tem nada a ver com nenhuma raça de homens. Estes são esboços proféticos. São contornos esboçados e tênues que omitem todos os detalhes, todas as figuras. Eles mostram ao indivíduo, quando nele se desenrola, como Cristo vem pela segunda vez.
O drama se desenrola em cada um individualmente, então no final só há Jesus. Não Jesus e um bando de homens redimidos. É o poder e a sabedoria de Deus, chamado Cristo, ou no homem que é ressuscitado, então no final não há nada além de Jesus e seu Cristo. Quando a pergunta é feita: o que vocês pensam do Cristo, de quem ele é filho? Eles responderam: o filho de Davi. Então ele questiona: por que então Davi, no Espírito, o chamou de Senhor? Se Davi no Espírito o chama de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? O homem amadurece quando se torna pai do nosso próprio Pai. Veja, Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, está enterrado na humanidade. E a humanidade coletivamente é composta por todas as gerações de homens e suas realizações. Quando tudo isso se funde em um único momento, a humanidade é personificada como Davi. E da humanidade, tanto do todo como individualmente, vem o Cristo, como o poder de Deus, que é o próprio Deus, vindo da davididade do homem. No capítulo 7 de 2 Samuel, o profeta disse a Davi: o Senhor te declara: depois de ti ressuscitarei o teu filho, que sairá do teu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Eu não percebi que estava dormindo tão profundamente que estava morto, até a noite em que fui acordado e saí do meu caixão. O Senhor declarou por meio de seu profeta Samuel que ele seria meu pai, mas eu não sabia disso naquela época. Agora somos informados. Não me toquem, pois ainda não subi ao Pai. Mesmo que você tenha nascido do alto, você não sabe que é Deus, o Pai, e não saberá disso até que Davi, no Espírito, o chame de Senhor. Só então você será tocado pela compreensão de quem você realmente é. Todos estão destinados a descobrir a sua divindade, mas não somos um bando de deuses correndo por aí. A palavra Deus na frase, no princípio Deus é Elohim. É uma palavra plural, uma unidade composta de uma composta de outras. Todos um dia ascenderão ao Pai e encontrarão Davi de fama bíblica. E quando você olhar nos olhos do seu filho, Davi, sua memória retornará e você saberá que é o pai dele e ele saberá que é seu filho. No Salmo 22, Davi clama: Deus meu, por que me desamparaste? Os cães me cercam. Ao ler isso, você pode pensar em cães cercando um jovem, mas a palavra cachorro nas escrituras significa o prostituto do templo. Quando David apareceu para revelar minha paternidade, homossexuais estavam por perto olhando para ele com concupiscência. Então contei-lhes a história supostamente antiga de como Davi derrubou o gigante Golias, tornando-se assim vitorioso sobre a morte. Este capítulo 22 dos Salmos é usado no Novo Testamento como messiânico, e todos terão a experiência registrada ali. Não tome nenhuma palavra das Escrituras como garantida. Nossos estudiosos escolheram as palavras que faziam sentido para eles ou que tornavam a frase mais bem expressa, mas não necessariamente o significado que os autores pretendiam transmitir. Considere a preposição em como nas afirmações, as Escrituras devem ser cumpridas em mim e quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Alguns estudiosos mudaram a preposição para ler para mim, mas quando o Filho de Deus for revelado em você, você não consultará carne e sangue. Para quem você poderia ir? No meu caso, não encontrei um padre, um rabino, um professor da ciência cristã, da unidade ou ministro de qualquer ismo que aceite a revelação de Davi como o filho do Senhor Cristo Jesus. Mas se Jesus disse, eu sou o Pai, então ele deve ter um filho. Pois como pode uma pessoa ser pai sem um filho? Quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, foi-lhe dito: estou contigo há tanto tempo, Filipe, e ainda assim não me conheces? Aquele que me viu, viu o Pai, como então você pode dizer: mostre-nos o Pai? Chamamos o Papa de grande pai, mas ele afirma ser celibatário. Estendendo a mão, declara que os 100 mil que estão na praça e os 500 milhões que o assistem pela televisão são seus filhos. Que bobagem! Você tem um filho que é a personificação, a quintessência de toda a humanidade. Essa criança é David.
Para a mente hebraica, a história consiste em todas as gerações de homens, mais todas as suas experiências, fundidas num único todo. Esse tempo concentrado no qual todos estão reunidos e fundidos é chamado de eternidade, um jovem, um rapaz, um jovem. Isto é o que Deus colocou na mente do homem, mas para que o homem não possa descobrir o que Deus fez do começo ao fim. Colocando na mente do homem a quintessência de toda a humanidade, suas raças e nações, quando o homem tiver experimentado todas elas, eles se fundem em um jovem e são personificados como Davi, aquele a quem Deus falou dizendo: Tu és meu filho, hoje eu tenho-te gerou. Agora é feita a declaração. Sabemos de onde vem este homem, mas quando Cristo vier ninguém saberá de onde ele vem. Por quê? Porque ele vem de dentro, pois foi aí que ele morreu. Ao entrar pela porta da morte, o crânio humano, Deus se deita em seu túmulo e compartilha com você suas visões da eternidade até que ele desperte. E quando ele acorda você é Deus. Mas você nunca saberá que você é ele até que seu filho o revele. Ouça atentamente as palavras do capítulo 20 do livro de João. Vai ter com meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Como você ascenderá? Pelo Filho de Deus te chamando de Pai. Quando agrada a Deus revelar seu Filho em você, então você é enviado. Isso acontece 5 meses após a sua ressurreição. Não me toque porque ainda não subi ao Pai. Aqui você descobre que há intervalos de tempo entre a ressurreição e a afirmação. Estou deixando o mundo e vou para o Pai, pois você vai para a consciência de ser o Pai quando Davi te chama de Senhor. E a partir desse momento, embora você ande no mundo como carne e osso, você está no mundo, mas não faz mais parte dele. São esboços proféticos que começam em Gênesis e terminam em Apocalipse. Você pode perguntar por que isso não foi esclarecido, ao que citarei as palavras de Blake. Aquilo que pode ser explicitado ao idiota não merece meu cuidado, e os antigos descobriram que o que não era muito explícito era mais adequado para a instrução. Porque desperta as faculdades para agir. Quando você era criança, você pensava como uma criança, você raciocinava como uma criança, mas quando você se torna um homem você desiste dos hábitos infantis. O conceito exterior de vida é para a mente infantil, mas se você tem fome de ir além do óbvio e nada neste mundo pode satisfazer essa fome, a não ser uma experiência de Deus, você se tornou um homem e está disposto a desistir de seus conceitos infantis. Não consigo expressar minha emoção ao ler as cartas que recebo de vocês que estão presentes, contando sobre seu despertar. Somos tudo aquilo que o Padre David vem revelar. Parece estranho estarmos reunidos um a um para nos unirmos num único homem que é Deus, mas é verdade. Eu lhe digo, você tem apenas um Pai e você é Ele. Saindo de si mesmo, você entrou no mundo, agora está saindo do mundo e voltando para si mesmo. Você fez isso por um propósito divino. Tendo atingido o limite da contração ao assumir as limitações do homem, não há limite para a expansão. Atingindo o limite da opacidade limitando-se aos sentidos físicos, não há limite para a translucidez. Quando você rompe esses laços, você se torna mais expandido, mais translúcido, até estar acima da organização do sexo. Sabendo que você não é homem ou mulher, você dirá: Perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem, pois tudo o que fazem, eu sou a causa. Cada pensamento meu é uma vibração, atraindo para mim aquilo que está implicando. Isso foi configurado no início. Como o homem semeia, assim colherá. É a lei da colheita idêntica, chamada sementeira e colheita nas Escrituras. Não haverá mudança. Você planta bem, você colhe bem. Plante trigo e o trigo crescerá, tudo causado pela imaginação humana. Ao imaginar, você vibra e evoca aquilo que imaginou. Seu mundo está sempre testemunhando o que você está imaginando. Você pode não reconhecer sua colheita e negar que já teve um pensamento tão horrível, mas ninguém fez isso para você ou por você, você mesmo fez isso. No início você prometeu que assumiria as consequências de seus atos imaginários, bons, maus ou indiferentes.
E você pode tentar de agora até o fim dos tempos mudar o exterior, mas somente quando você mudar sua maneira de pensar você poderá mudar seu mundo. Dê a um homem algo externo para apoiá-lo e você condicionará o mundo dele e ele irá amaldiçoá-lo quando você parar com isso. Mas mostre a ele como usar a imaginação para atrair o que deseja e você terá dado a ele o presente da vida. Em todos esses esboços proféticos, os comportamentos proféticos são apresentados do começo ao fim. A vida de Jesus é um projeto profético que cada um experimentará dentro de si. Cada personagem mencionado nas Escrituras está dentro de você. A parábola de Lázaro é única no sentido de que o personagem recebe um nome. Outras parábolas começam: havia um juiz, veio um homem rico, uma viúva, mas nenhum nome dado ao personagem. No capítulo 16 do livro de Lucas conta-se a história de um pobre chamado Lázaro que, após a morte, se encontrou no seio de Abraão. Um homem rico, cheio de angústia, não conseguia atingir o estado de fé. Ele encontrou uma lacuna entre as duas idades. Essa lacuna permanece até que Deus, em sua infinita misericórdia, traga você desta era de pecado e morte até a era dos ressuscitados. Portanto, a palavra Lázaro significa Deus ajudou. Neste mundo de pecado e morte estamos despertando um por um para nos unirmos no único homem que é Deus. Agora, vamos entrar no silêncio.